Oi, gente! Então vamos lá. Como vocês já sabem, transformar a fração em número com vírgula, que é só dividir o número de cima pelo de baixo, né? Então é só dividir o numerador pelo denominador. Agora a gente vai transformar os números que estão com vírgula em fração. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou transformar um número com vírgula em fração? É bem fácil, tá? Vocês estão vendo aqui o número 0,584. Quando eu for ler esse número é lido 584 milésimos. Eu vou mostrar para vocês o porquê que ele é lido assim. Ele tem 3 casas depois da vírgula. Toda vez que eu tenho 3 casas, eu digo que ele é milésimo. Por quê? A primeira casa após a vírgula é chamada de décimo. A segunda, centésimo. A terceira, milésimo. E aí depois começa unidade de milhar e assim por diante. Mas o que interessa pra gente é que ela tem 3 casas, né? E que é milésimo. Mas o que importa? Importa que esse número eu vou ter que repetir ele. Então, eu repito o número 584. Esse número vai no numerador. Então, embaixo dele, eu vou ter que colocar alguma coisa. O que eu vou colocar embaixo dele? O número 1, seguido de quantos zeros forem quantas casas eu tenho depois da vírgula. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 3 casas depois da vírgula. Então, aqui embaixo no denominador, eu vou ter que colocar 3 zeros. Então, eu tenho 584 milésimos, certo? Depois disso, eu não posso deixar a minha fração dessa maneira. Eu preciso fazer com que ela reduza. Como que eu faço para reduzir a fração? Eu simplifico ela. Então, eu divido ela por algum valor que dê nos dois valores. Então, por exemplo, se eu quiser dividir por 2 aqui, eu posso, porque o 4 é par e o 0 também é par. Toda vez que eu tenho números pares, eu consigo dividir por 2. Mas eu vou fazer da maneira que eu fiz lá no exercício, no texto, tá? No conteúdo. Então, eu dividi lá por 4. Então, aqui embaixo, eu também tenho que dividir por 4. Se eu dividir o número de cima por baixo, de baixo também tem que ser, tá? Então, 584 dividido por 4 dá 146. Vocês podem fazer aí no cantinho que vai dar certo. 1000 dividido por 4 dá 250. Chegou aqui. Aqui ainda é par. Se ainda é par, ainda dá para dividir por 2. Então, eu vou dividir por 2. Então, lembrando que sempre que eu dividir o número de cima, eu também tenho que dividir o de baixo pelo mesmo valor, tá? Se aqui foi por 4, aqui também tem que ser por 4. Aqui eu vou dividir por 2, então aqui embaixo eu também tenho que dividir por 2. Então, se eu dividir 146 por 2, vai dar 73. Se eu dividir o 250 por 2, vai dar 125. Agora não dá mais. Eu não tenho mais nenhuma possibilidade, nenhum número para dividir os dois ao mesmo tempo. Se eu não tenho, a minha fração encerra aqui. Ah, professora, mas como é que eu vejo se isso aqui ficou certo, né? Se deu certo, se isso aqui representa realmente esse aqui. Basta dividir, né? Transformar em número com vírgula de novo. Dividir o numerador pelo denominador. 73 dividido por 125. Para dividir isso aqui, eu não vou dividir aqui agora, porque vai demorar, mas se pegar uma calculadora para fazer, vai dar certinho. 0, acrescenta um 0, 5, 8, 4. Vai dar bem certinho 0,584, que era o número inicial. Então, eu transformei isso aqui em fração, virou isso aqui. Então, 0,584 é a mesma coisa de 73 sobre 125. Agora, vamos para mais um exemplo. Esse outro exemplo é 2,84. Então, 2,84. Gente, não liguem isso aqui, eu queimei, tá? Já tá saindo o corinho. Então, vamos lá. 2,84 é a mesma coisa do outro de cima. Eu repito os valores no numerador.
2, 8, 4, sem vírgula. Na parte de baixo, eu tenho que lembrar que eu tenho que colocar a quantidade de zeros referente às casas depois da vírgula. Então, como tem duas casas, eu vou ter que colocar 2 zeros. E aí, eles não ficam sozinhos, tá? Eles são seguidos pelo 1. Depois disso, eu vou ter que simplificar, né? Então, eu preciso simplificar, ver por quanto eu vou simplificar. No exemplo lá na explicação no papel do conteúdo, eu comecei pelo 4. Então, vamos fazer aqui também pelo 4. 284 dividido por 4 dá 81. 100 dividido por 4, 25. 81 sobre 25. Eu não consigo dividir mais nenhum deles. Aqui dá por 3, mas aqui não dá. Aqui dá por 5, mas aqui não dá. Então, encerra aqui mesmo a conta. Se eu quiser realmente conferir se esse valor é o mesmo desse, basta fazer a divisão. Então, dividir 81 por 25. E eu vou encontrar isso aqui. Então, 2,84 é a mesma coisa que 81 sobre 25. Mais um exemplo. Então, esse era um exemplo, esse era outro. Agora, eu vou fazer mais um. Vamos lá. 0,600. Transformar esse número aqui em número fracionário. Como é que eu vou fazer ele? Ele está em decimal, eu quero transformar em fracionário. Eu vou repetir o 600 no numerador. No denominador, eu vou colocar quantas casas forem as minhas casas depois da vírgula. Então, eu tenho 1, 2, 3 casas. E aí, coloca o 1. Depois disso, eu posso começar a simplificar. Então, eu vou dividir por 5. Ah, professora, mas não dá para dividir por 10? Pode ser. Vamos lá, por 10, então. Por 10. 600 dividido por 10 vai dar 60. 1000 dividido por 10 vai dar 100. Ah, professora, ainda termina em 0. Ainda dá para dividir por 10? Dá, né? Lembra que a gente conversou que todo número que termina em 0 dá para dividir por 10? Então, 60 dividido por 10 vai dar 6. E 100 dividido por 10 vai dar 10. Ah, ele ainda é par. Ainda dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Então, cheguei na fração final, que agora aqui não dá mais para dividir. 0,600 é a mesma coisa de 3 sobre 5. Para saber se realmente é verdade, basta dividir 3 por 5, o número de cima dividido pelo número de baixo. Não dá para fazer, coloca 0,30, 5 vezes 6 dá 30. Ah, chegou num ponto que eu queria explicar para vocês. Vocês estão vendo que aqui a gente chegou no final da conta 0,6, mas aqui não era 0,600? Todo zero que está depois da vírgula e que ele não tem mais nenhum número depois dele, eles podem ser excluídos. Então, por exemplo, se eu tivesse o número 0,50, é a mesma coisa de 0,5. Por quê? Porque os zeros depois da vírgula e que não tem mais nenhum número depois dele, ele pode ser eliminado. Então, por exemplo, 0,830400. Aqui. Eu posso eliminar esse, porque não tem mais ninguém depois dele. Mas esse aqui eu não posso eliminar, porque eu tenho 4, certo? Então, toda vez que eu tenho zeros depois da vírgula e que não tem mais ninguém depois dele, eu posso excluir ele fora. Então, se eu tivesse, por exemplo, 0,00003, eu não posso eliminar esses zeros aqui, porque esse 3 está depois dele. Opa, desculpa. Então, eu tenho 0,0003, eu não posso eliminar esses zeros aqui, porque o 3 está depois dos zeros.
Agora, se eu tivesse zeros desse lado de cá, aí eu posso cortar ele fora e para ali no número, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou aqui. Vou deixar um espaçozinho para vocês dizerem lá se gerou alguma dúvida ou não, beleza? Até, beijinhos, saudades!